Meus irmãos, paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar juntos a lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical. Título: A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e versículo de número 11. A nossa verdade prática nos diz: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Estamos em batalha, estamos em guerra. E as nossas armas não são carnais, mas espirituais em Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, registrada em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo de número 20, está nos dizendo o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Esse é o texto que nós temos para ser estudado nesse dia. São de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Vamos direto à nossa introdução. Estarei lendo. Introdução. Ao finalizar a Epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Na batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, o que nós sabemos é que a batalha não é carnal. A batalha não é uma batalha física. A batalha é uma batalha espiritual. Porque nas batalhas físicas, quem tem maior poder bélico vence a batalha. Quem tem maior adestramento vence a batalha. Mas a nossa batalha nesse mundo é batalha espiritual. São lutas espirituais que nós enfrentamos a cada dia. São armadilhas que o inimigo prepara para nos apanhar. Aqui na introdução, nós entendemos que o soldado deve estar bem armado e bem treinado. Para essa batalha, precisamos estar bem armado e bem treinado. Senão, não venceremos essa batalha. Nosso primeiro ponto: o preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiro item: fortalecidos no poder do Senhor. O preparo espiritual e as armas não são carnais, como nós dissemos. Porque o inimigo também não é carnal. O nosso inimigo é um inimigo invisível, mas não é um inimigo invencível. Vencemos ele através da oração,
através da busca de Deus, da consagração. Por isso precisamos estar sempre vigilantes, porque às vezes, ele não se manifesta de uma forma talvez assim tão terrível, mas sutilmente ele manifesta e as suas ações são arrasadoras mesmo. O preparo é espiritual e as armas não são carnais, porque o inimigo também não é carnal. A força para esta luta vem do Senhor, através da nossa comunhão. E essa comunhão se evidencia através de uma vida de santificação, da renovação da nossa mente e enchendo do Espírito Santo. Podemos dizer que, então, esse é o nosso treinamento diário para nós podermos vencer essa batalha travada. O segundo item do primeiro ponto é vigilantes em toda oração e súplica. Vigilantes em toda a oração e súplica. A prática da oração nos convida à vigilância. Quando estamos constantemente em oração, aí nós passamos a ter mais vigilância. Então uma coisa puxa a outra. Serve como cobertura. Para aquele soldado que está na batalha, ele tem que ter a retaguarda. Ele tem que ter os companheiros da retaguarda dele. E a retaguarda nossa é a oração. A nossa retaguarda é uma retaguarda de vigilância, porque senão nós somos apanhados. E somos assim também, através disso, fortalecidos. Quando estamos em oração, nós somos fortalecidos. Todo soldado precisa ter a sua retaguarda para suportar os ataques. Então, a oração e todos esses dados aqui da renovação da mente, da oração e ser cheio do Espírito Santo são essa retaguarda que nós temos. O segundo ponto, ou seja, o segundo ponto, sim, conhecendo o campo da batalha espiritual, as astutas ciladas do inimigo, do diabo. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Todo guerreiro, a primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer o inimigo. Conhecer o inimigo. Conhecer o inimigo, conhecer as estratégias do inimigo, conhecer o campo de atuação do inimigo, conhecer em que o inimigo é forte, mas também conhecer em que o inimigo é fraco. E nessa batalha a gente precisa estar atento às ciladas, que significa as armadilhas que são preparadas. Estamos lutando em um campo minado. O campo da nossa luta é um campo minado. Tem muitas armadilhas para nos pegar. E se nós não ficarmos percebidos, nós podemos ser apanhados em qualquer delas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque armadilhas tem demais. Estratégias do inimigo tem demais. E a cada dia o inimigo das nossas almas prepara mais estratégia para nos apanhar. E por isso nós temos que ficar muito atento com isso. Algumas das armadilhas dele, que estão constando aí, são o seguinte: confundir a mentira com a verdade. Ele é mestre nisso, em confundir a mentira com a verdade. Até porque ele é o pai da mentira. Quando ele é o pai da mentira, ele tem facilidade em manipular a verdade, transformando a verdade em mentira. Nós podemos ver isso aí quando Jesus é tentado por ele. Que ele quer confundir a mente de Jesus, ele diz o seguinte: se tu és o Cristo. Olha, querendo confundir, querendo colocar uma dúvida. Então ele é mestre nessas coisas. A segunda armadilha é deturpar as Escrituras. Ele fez isso lá no Éden com Eva. Não é assim que Deus disse, não. Quer dizer, querendo deturpar as coisas ali. Tá? A Escritura diz uma coisa e ele quer manipular aquilo para dizer que não é bem isso. E nós somos muito apanhados nesse tipo de coisa nos últimos dias. Muito apanhados, viu? Porque por essa forma ardil dele atacar, dele trabalhar, ele engana muita gente dessa forma. Terceiro, dissimular
ou seja, ocultar, disfarçar as coisas, tá? Ele é um dissimulador, ele disfarça as coisas. Aquilo que é bom parece ruim, aquilo que é ruim parece muito bom. O quarto, fazer falsos sinais. Também, né, sabemos que isso acontece. Quinto, fazer acusações. Acusações. O nome dele é Diabolos, que significa acusador. O nome Diabolos significa acusador. E ele sabe muito bem fazer isso. Ele nos acusa em tudo diante de Deus. No nosso menor erro, no nosso menor deslize, ele chega diante de Deus como se nós tivéssemos feito a pior coisa do mundo. Olha aí, ó, esse aí que diz que é crente. Olha aí esse aí que diz que é seu seguidor. Olha ali, ele fez de novo, tá vendo? Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, não quer dizer com isso que nós vamos viver em pecado. Não quer dizer com isso que nós vamos ter uma vida constante de pecado. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos sujeitos. E se nós pecarmos, nós temos um advogado que é Jesus Cristo, que intercede a Deus por nós. Mas ele aproveita todas essas situações para nos colocar em xeque diante de Deus. Mas o Senhor, eu vejo como que o Senhor dizendo assim, olha, os pecados dele já foram perdoados. Eu já levei na cruz do Calvário os pecados dele. Sobre mim mesmo, eu assumi toda a culpa dele. Então não vem com essa não. Mas ele não desiste de forma nenhuma. Ele faz acusações. E também semear incredulidade. Ele aproveita, talvez, os momentos das nossas fraquezas, das nossas lutas, para semear incredulidade. Para talvez dizer para nós que nosso Deus não existe, que o nosso Deus não cura, não salva, não liberta, não vai voltar, querendo colocar uma incredulidade dentro do nosso coração. Mas nós cremos um Deus todo-poderoso e temos promessa e cremos nas promessas dele. E sétimo, ainda uma das funções dele, uma das armadilhas dele, é promover ideologias anticristãs, ensinamentos morais, fábulas, falácias. Isso ele promove com muita facilidade, trazendo muitas distorções naquilo que nós conhecemos e naquilo que nós aprendemos. Mas nós estamos atentos para não sermos apanhados por ele. Não é isso? Estamos atentos para não sermos apanhados nessas armadilhas. Mas precisamos estar revestidos das armaduras de Deus. Ainda o segundo ponto e o segundo item diz o seguinte: o conflito contra o reino das trevas. É um conflito, é uma luta, é uma batalha. Tá? A batalha é muito grande. Paulo enfatiza aqui que a luta não é contra carne e sangue. Não é uma luta contra o ser humano, mas é uma luta, sim, contra um ser espiritual. A luta não é física, mas é espiritual. E é uma batalha travada. Batalha travada. Que é a luta da carne contra o espírito. A carne está sempre pendente para as coisas da carne e o espírito para as coisas do espírito. A carne quer satisfazer os desejos dela própria, mas o espírito quer satisfazer os desejos do espírito, quer agradar a Deus. Então, vira assim uma luta travada. São demônios ordenados à destruição. Demônios ordenados à destruição. E, por isso, a igreja deve estar sempre em oração e em consagração. Porque senão a gente não vence. Precisamos estar sempre preparados para essa luta. O segundo ponto, o terceiro item, nos diz o seguinte: as agências da potestade do ar. As agências da potestade do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja
como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por três aspectos. Paulo diz que são, nossos comentadores aqui, que são caracterizados por três aspectos. Eles são poderosos, eles são malignos e são também astutos. Poderosos, malignos e astutos. São forças do mal que são colocadas pelo diabo para trabalhar contra os servos de Deus. E nessas características nós vimos aqui que eles têm autoridade para agir. Quando são poderosos, significa que eles têm autoridade para agir. Quando são malignos, são hostes espirituais de maldade para promover o mal na humanidade. João 10:10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e dar vida com abundância. Eles são ainda astutos, ou seja, são cheios de sutileza. Cheios de sutileza. Vimos lá no Éden a sutileza do inimigo e vimos também no dia a dia o quanto ele usa estratégias para apanhar o servo de Deus. Mas a melhor notícia é que o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Então armemos e lutemos, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. O nosso terceiro e último ponto, nos diz o seguinte. O título dele, as armas espirituais indispensáveis do crente. Tem uma batalha, tem uma luta, tem uma guerra, mas temos armas também que são indispensáveis para usarmos. No primeiro item, as armadura completa de Deus. Armadura completa de Deus. Então, diante de um batalhão de demônios, nós devemos tomar as armaduras espirituais e tomá-las de forma completa. Não uma ou outra, mas precisamos de todas as armaduras para nós estarmos entrando nessa guerra. A primeira é tomar as armas espirituais, segundo resistir. A Bíblia diz que nós devemos sujeitar a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Então, primeiro, tomar as armas espirituais, resistir o diabo e depois continuar marchando, porque a vitória só é completa quando acaba a batalha. Só podemos fincar nossa bandeira no território do inimigo quando a batalha encerra. O nosso segundo item do terceiro ponto, as armas indispensáveis de defesa. Vamos ver aqui então, as armas indispensáveis de defesa. Deixa eu trazer aqui para você uma informação. Nos quartéis tem um compartimento denominado intendência, onde ficam os armamentos e os equipamentos militares. Então, a cada dia que o militar chega para o trabalho, tem alguém ali responsável para dar para ele todos os armamentos e equipamentos que ele precisa para aquela jornada de trabalho. É certo que, por ser algo do Estado, ao final ele devolve tudo aquilo. Ao final do seu trabalho ele devolve tudo aquilo. Mas as nossas armas, elas são espirituais e precisamos armar com elas, com as armas e os equipamentos espirituais, e permanecer armados. Permanecer armados. E então, uma dessas armas indispensáveis de defesa, vamos ver aqui então, que tem que ser disponíveis aos soldados do Senhor. Primeiro, cingir os vossos lombos com a verdade. Cingir os vossos lombos com a verdade. A verdade da palavra, a verdade das doutrinas e a nossa fé.
Isso aí nós estaremos cingidos, os nossos lombos, com a verdade da palavra de Deus. Nada pode tirar a verdade da palavra de dentro dos nossos corações. Nada pode deturpar dentro do nosso coração a palavra de Deus. Depois, vestida a couraça da justiça. A couraça é um equipamento que protege o peito e protege também as costas, né? Proteção para órgão vital aqui nessa região do peito. Essa couraça, ela protege principalmente o nosso coração. Como o nosso coração precisa ser protegido. Para ele não ficar amargurado, para ele não ficar doente, para ele não ficar triste. Então ele precisa ser protegido. E vestido com essa couraça, ele estará sempre resguardado. Para ele caber dentro dele somente as coisas boas. Para entrar dentro dele somente as coisas boas. Nosso coração precisa estar bem blindado com essa couraça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os calçados são um equipamento que nós temos que dar estabilidade para nós não escorregar e cair. Para nós não escorregar e cair. Calçado, ele dá firmeza. Onde nós pisamos, ele tem que ter uma trava, tem que ter uma firmeza para a gente não cair. Ele nos dá também a condição de prontidão, de permanecer de pé. Permanecer de pé. E nos dá ainda também a estabilidade. Também a estabilidade. Significa que nós andamos e não desviamos, nós andamos, não escorregamos, nós andamos a passos firmes dentro dos propósitos do Senhor. São armaduras que nós precisamos diariamente. Precisamos armar com isso e não tirar isso de nós. Ainda tomando, sobretudo, o escudo da fé. O escudo protege o corpo contra os dardos inflamados lançados pelo inimigo. É aquele equipamento que protege todo o corpo, ou principalmente a parte central do corpo. Porque quando o inimigo lançar os dardos, aquele escudo que tem ali, aquela proteção, vai desviar os dardos inflamáveis do maligno, dados que o maligno lança para nos destruir. Mas se nós estivermos com esse escudo da fé, ele não vai entrar em nós. Ele não vai penetrar em nós. Então, isso são as coisas que o inimigo lança, querendo tirar a nossa fé, querendo perfurar a nossa fé. Mas se estivermos com esse escudo, nada vai tirar a fé do nosso coração. Nada vai tirar essa verdade de dentro de nós. O capacete da salvação. O capacete de salvação ele é fabricado com bronze ou com ferro, né? Com material ferroso. E ele proporciona resistência. E proteção para a cabeça. Na cabeça nós temos órgãos vitais também. Órgãos que, se for atingido, nós estaremos destruídos. Nós perderemos a batalha. Nós temos nossos olhos. Devemos saber o que é que nós olhamos, o que é que nós vemos. Nós temos a nossa boca e saber o que é que nós falamos. Nós temos o nosso cérebro, que também é muito sensível. O inimigo gosta de atacar o nosso cérebro, nosso pensamento, nosso entendimento. Temos também os nossos ouvidos. Tudo está aqui onde tem que entrar esse capacete. Os nossos ouvidos, o que é que nós ouvimos? Porque se formos atacados, pode ter comichões nos ouvidos. Se formos atacados nessa região, podemos falar o que não deve. Podemos estar vendo o que não deve. Estar pensando o que não deve. Então, também nós temos que ter atenção a esse equipamento. E, por fim, o terceiro item,
a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. O enfrentamento ele é diário e ele acontece corpo a corpo. É um combate a curta distância. O nosso inimigo está mais perto de nós do que nós imaginamos. Está mais perto do que nós podemos pensar ou entender. Precisamos ter muito cuidado. E essa é a espada do Espírito, mas ela é uma espada penetrante. Ela é uma espada pérfuro-cortante. Ela tanto perfura quanto corta e tira toda a impureza. Agora vamos então à nossa conclusão, porque o nosso tempo já passou. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestindo com a armadura de Deus. Eu quero estar encerrando e orando também para que Deus venha nos abençoar, que nós tenhamos a consciência da necessidade de estarmos armados nessa luta, de estarmos bem preparados nessa luta, de estarmos com todos os equipamentos que são necessários nessa batalha espiritual. Ore comigo agora. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso. Pai, nós te damos graças por esse momento que estudamos a sua palavra. E aqui entendendo, meu Deus eterno, que as armaduras estão à nossa disposição, mas que nós precisamos, meu Deus, tomar posse dessas armaduras. E tomando posse, meu Deus, sabemos que nós seremos vencedores em Cristo. Sabemos, meu Pai, que as armaduras são eficientes. Portanto, ó Deus, nos dá condição de usá-las. Nos dá, meu Deus eterno, um bom adestramento dentro dessa guerra, dentro dessa batalha, para que nós saiamos vencedores nessa luta que não é contra a carne, mas é contra o Espírito. Sabemos que o nosso inimigo ele é poderoso, mas o Senhor é o Todo-Poderoso. E assim nós cremos e já consideramos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Tenham um bom dia.